Vamos dar início, então, nesse momento, a mais uma live de estudo do Livro dos Espíritos, promovido pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul, localizado na rua Ivinhema, número 5565, no bairro Monte Líbano, em Dourados. Estamos já na parte final do Livro do Livro dos Espíritos, desse estudo. Hoje é a live de número 178. Já estamos na pergunta 936 do Livro dos Espíritos. Vamos, nesse momento, lembrar da assistência espiritual, que nos ampara, que nos estimula, nos intuindo, nos auxiliando para que possamos aproveitar bem, entender mais correta e profundamente os ensinos que estão nessa obra tão importante da doutrina espírita, a obra mais básica de todas, que é o Livro dos Espíritos. E vamos agradecer, dizer muito obrigado, muitas graças a esses amigos, esses benfeitores, esses irmãos. E gratidão a cada um que está aqui, está conosco nessa, de qualquer forma, nessa reunião. Assim, estamos prontos para iniciarmos nossa leitura das perguntas, respostas e comentários. Muito bem. Então, nós estamos na parte 4ª das esperanças e consolações do capítulo 1º dessa parte 4ª. Das penas e gozos terrestres, perda dos entes queridos. Nós já fizemos 2 perguntas desse título, né? 935 e 934. Hoje, dia 24 de julho de 2026. Aí está. Tem 2 capítulos essa parte 4. E vários títulos, cada um dos capítulos. Nós estamos, para a gente se situar na parte, estamos na 456, né? De 502, que é a conclusão. Estamos indo para a reta final do Livro dos Espíritos. Mas ainda assim demora bastante, tem bastante perguntas e comentários e... né, a conclusão também, né? Ela é grande. Então tá. Essa pergunta que nós já fizemos na semana passada, a 934 e a 935 também. E hoje é essa daqui. Então, três quadros. Quem que começa? O seu Maurício ou o João Dalmolin? Eu posso fazer já essa primeira questão? Você quer fazer Uma quadro por questão, quadro? uma questão um pouco longa. Vamos fazendo aí, né? E vamos vendo se já é oportuno comentar a cada quadro. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? As dores, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e falta de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes. Bom, aí já começou dizendo que as dores são causadas pelos espíritos, né, de pessoas que desencarnaram.
Ele fez uma afirmação, né? É uma forma de compreender, né? Que são causadas por eles, mas não sei se são causadas por eles, né? Que as Os causam. espíritos que as Ele causam. fez uma afirmação, né? Talvez É, é por causa da forma como a gente vê, né? Fala, poxa vida. pois é. Tem pessoas que ficam lamentando, por que que você morreu? Como se Uhum. fosse uma escolha, às vezes, né? Então, os espíritos têm uma sensibilidade, né? Mas eles também é, entendem, estão com as razões mais amplas, mais claras de tudo, e eles não vão achar bom, é lógico, não vão gostar de jeito nenhum, que a gente fique aqui chorando indefinidamente, lamentando, como diz aí, uma dor incessante, desarrazoada. Mas não tem tanta razão assim, né? Principalmente se buscarmos o fundamento na fé em Deus, na confiança em Deus, na confiança na vida futura, na vida que segue, na evolução do ser humano, né? Não há tanto motivo assim para a gente ficar com essa lamentação tão grande, com esse choro. E aí eles entendem que, nesse caso, está faltando, inclusive, essa confiança em Deus, está faltando uma fé no futuro, e é, de certa forma, uma dificuldade para eles estarem mais presentes e mais unidos, esses espíritos de pessoas que desencarnaram com os que continuam encarnados. Eu diria até que também pode haver o inverso, né? Se ele morre e ninguém fica chorando por ele, também tem aqueles, né, que fala, poxa vida, não gostava de mim não, nem chorou, nem tá nem triste. Pois é, A gente tem que entender que eles mudam só de mas dimensão continua os vibratória, mesmos, né? né? Continua os mesmos, os É. sentimentos, a mesma evolução e tudo mais. É. Uhum. Vamos comentar todos ou já vamos para o próximo? Seu Maurício. Nesse caso, eu fiquei imaginando, porque talvez ele falou mais no geral, no sentido daquele espírito que nem voltou aqui para ver, visitar familiar e para ver se estão chorando ou não. Mas mesmo eles não estando vendo, não estando presente, devido à sensibilidade, o sofrimento de quem fica falando o nome dele, por exemplo, o filho parte e o pai e a mãe ficam chorando, principalmente as mães, né, que sofrem muito, sofrem mais ainda parece, pelos filhos que partem do que os pais. Então, mesmo que ele não venha ver, ele não fique nem sabendo lá, mas aquilo toca, né, aquela dor, aquele sofrimento dos pais são levados a eles, né? Porque são mais sensíveis do que nós encarnados. Porque se nós, uma pessoa, nosso parente, que viajou e por lá ele está sofrendo muito lá, a gente não está. A nossa sensibilidade é menor, que a gente não vai sentir. Alguns têm sensibilidade, né? Tem pessoas que sentem, olha, quando acontece alguma coisa com uma pessoa que ele gosta muito, ele tem uma reação diferente. É o toca, mas o desencarnado, ele é tocado com mais facilidade. E aí é onde fala, né? O espírito é sensível à lembrança e à saudade, mesmo que eles não estando perto, né? Aí entra a dificuldade que nós temos, né, de saber conduzir quando alguém da nossa família desencarna e nós ficamos aqui, nós temos dificuldade de saber conduzir a nossa vida sem essa desesperança, né, do pela partida do nosso ente querido. E às vezes a gente achando que está amando demais e esse amor, de forma dolorosa, né, está fazendo sofrer aquele ente querido.
Certo. Os espíritos são sensíveis aos sentimentos, né? E quando a gente não tem sentimento nenhum, que é aquilo ali que o Dilon mencionou, a gente não está nem lembrando mais deles, não tem sentimento nenhum por eles, né? Nem de consideração, nem de alguma admiração pelo que fizeram, pelo que viveram. Aí eu acho que eles sentem uma distância, né? Sentem uma falta de conexão conosco e devem ficar frustrados, né? Porque, poxa, não estamos nem interessados no destino deles, parece, né? Vou passar para o próximo, né? Só uma adendo. O Vamos. senhor Maurício falou que eles sentem, né? Mesmo não estando vendo, mais ou menos igual ao Wi-Fi, né? Você sentiu aqui, responde lá, né? Essa energia, né? O pensamento, ele não tem barreiras. E essas emoções, elas se compartilham uns com os outros. Aí vem um comentário grande sobre essa questão, né? Dando alguns exemplos. Estando o espírito mais feliz no espaço do que na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. Então, até aí, eu acho interessante que, tipo assim, só condenou esse sentimento do parceiro de prisão que ficou lá, ou da pessoa, né, amada que ficou aqui na vida material. Mas também tem que considerar, né, que o parceiro de prisão tinha uma convivência gratificante, tinha uma amizade, e embora ele não fique triste pelo, pelo companheiro ter se libertado primeiro, mas ele sente a falta, sente uma saudade. Então, algum sentimento é natural que se tenha, né? Até pode ser um sentimento um tanto pesado. Tanto lá do exemplo do prisioneiro, como do exemplo do encarnado que ficou na Terra. Façamos ainda, a este propósito, outra comparação. Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre e a sensação será apenas material. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora, agora não estou conseguindo ver a outra parte. Embora para bem Desgost... dele. Isso. Eu diminuo aqui. Aí mais um exemplo, né? Do hospital, do enfermo. Isso, pessoa que talvez por enfermidade ou por outra coisa precisasse ir para outro país. Estando o espírito mais feliz no espaço do que na terra. Já li aí, não? Lamentar que ele tenha... Já lemos aí, né? Isso.
Essa é aquela mesmo. Vamos seguir a leitura, ver se tem alguma coisa dessa ainda. Acho que terminou esse exemplo, né? Acho que sim. Aí. Esse é o 3, final. Uhum. Então, mais um exemplo claro aquele, né? Vamos deixar para comentário no final, se alguém quiser. Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida, tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Então a gente vai ficar feliz quando estiver fora dessa prisão terrena, conforme nossas reações aqui, né? Que precisam se amparar um tanto na razão, porque quem não tem mediunidade, eu acho que quem tem mediunidade talvez seja até pior, né? A falta dos entes queridos, dos amigos que partiram, que deixaram a vida física e já retornaram para a vida espiritual. Vou deixar aberto aí para comentário. Estou analisando aqui que mesmo essas comparações aí, essas que ele coloca, elas são muito importantes, muito válidas mesmo, né? Mas isso não significa que nós não vamos sentir, sofrer, por isso que é natural. Pergunta se tem alguém que não sente essa ausência, se não sente, não sofre pela partida de um ser que foi, né? Então a gente sofre, né? Então uma pessoa, você queria, você tem um filho e aí você sentia a presença dele todo dia, aí de repente lá o menino com 10 anos aí desencarna. Aí fala assim, não vai sofrer porque ele não morreu, ele não está morto. Mas a gente sabe que ele não morreu verdadeiramente, né? Mas a gente sente aquela separação, né? Isso é normal sentir. Agora, o reclamar, o chorar, o reclamar, o acusar Deus, a revolta, que é o problema, né? O problema é isso. O sofrer a ausência, né? Sentir aquela falta, né? Isso é bem natural. Acho que é muito natural. Agora, o que a gente tem que ter mais cuidado é com essas revoltas que fica, né? Essa dor que você passa a não seguir mais a vida. Muitas vezes a pessoa praticamente deixa de viver por causa daquela pessoa que partiu. É isso que é o problema mais grave. O sofrer é bem natural. Por isso que alguém fala assim, o espírita sofre, quase não sofre pela partida de um ser amado. Não, isso não é verdade, sofre muito, né? Só que ele tem essa consciência, né? Então tudo isso alivia. Essa consciência que nós temos nos alivia essas dores, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Todo esse primeiro bloco aí, desse primeiro parágrafo aí, desse bloco, tá dizendo, né, dos recursos que a doutrina espírita nos traz, e isso
faz com que não se justifique tanto a gente se lamentar, né? A gente ficar chorando tanto, fazendo murmurações, não justifica tanto, né? Porque, como disse, a gente tem um conhecimento e, e também indicaria falta de fé, falta de confiança em Deus, falta de confiança nos dinamismos que Deus designou para que nós, por meio deles, pudéssemos evoluir nos dois lados da vida. A gente deve considerar que as variáveis são bastante, né? São muitas. Que às vezes a pessoa está aqui na Terra, está reencarnada, e ela tem muito mais elevação espiritual do que aquele que está dentro da doutrina espírita, né? E tem uma aceitação até maior do que aquele que é espírita. Tem espírita que às vezes ele fica desesperado, ainda que tenha o conhecimento, ele se demora, né, nas sofrimento, né? Tem aquelas 5 fases do luto e tal, se demora muito até chegar na parte da aceitação, e às vezes nem chega, né? Continua a vida toda não aceitando, revoltado às vezes contra Deus, contra a vida, se culpando e por aí vai. Ok, vamos para a próxima. Mudamos de título. Isso. Um novo subtítulo Maurício, né? aí. Então vamos lá. Então é decepções. Só um pouquinho, seu Maurício. O João Dalmolin, você está cortando um pouquinho tua testa aí. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo ver as imagens. Elas estão pela metade aqui para mim. Elas ficaram numa lateral. Aí eu não me vejo direito, não consigo me ver, nem vocês não consigo ver. Não sei por quê. Fica sempre aparecendo aquela parte de baixo do celular, onde tem os comandos. Os comandos que eram para desaparecer. Eu acho que era para desaparecer esses comandos. Mas eles continuam sempre ali. Alguma configuração aí com o sisteminha. Pois é. Tá por sua conta, seu Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Questão 937. Para o homem, eu estou lendo aqui no outra versão aqui, tá? Vai ter alguma diferencinha aí, mas só porque é melhor para mim aqui. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma forma de amarguras? Respostas são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filho do egoísmo, e o egoísmo topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão.
E a gente, analisando a questão da ingratidão, muitas vezes, quando a gente fala dos ingratos, a gente sente muito mais ingratidão do que a verdade. Porque às vezes a gente sente muito bonzinho, né? Sente que está fazendo bem, e às vezes não está fazendo bem assim nada. Às vezes nem fez o bem, às vezes fez alguma coisa que não era nem o bem, e a pessoa não reconheceu, e a gente se decepciona. Chega a ponto de falar, não vou fazer mais porque não, as pessoas são ingratas e não reconhecem. Então, como nós já vimos no próprio Evangelho falando que nós queremos o reconhecimento, isso é orgulho nosso, né? E aqui ele fala, né? O Espírito fala que realmente é uma forma de sofrimento, sim. É uma forma de... As decepções oriundas da gratidão são também fontes de amarguras, né? De amargura que fala. Então a gente fica amargurado, né? Quando a gente faz uma coisa e recebe em troca a infidelidade. Você tem um amigo, o amigo não é fiel, o amigo que eu esperava tudo dele, ele me faz uma ação que eu achei grosseira. Mas só que nós, muitas vezes, nós esquecemos de quanto nós fazemos também. E aqui o Espírito fala, né, que o mais sofredor é o outro, né? É quem pratica o erro, não é quem está sofrendo, não sofrendo a ingratidão, mas é quem pratica a ingratidão, é quem pratica a infidelidade, né? Que é o mais sofredor, né? Porque ele está praticando o erro. Então, quem está praticando é o mais doente, né? E aqui ele fala que ele faz nos lembrar que muitas pessoas que fizeram muito mais do que nós, muito melhor, fez muito mais ações boas do que nós, e também sofreu ingratidão. Ele cita o exemplo até do próprio Cristo, né? Que foi chamado de velhaco, chamado de impostor. Tem uma parte lá que eles chamaram até que ele era o chefe dos demônios, que ele é o demônio chefe, né? Os próprios os próprios religiosos da época o acusaram de chefe do demônio, então, dos demônios. Então, era o demônio comandante, embora estava fazendo só o bem. Então, a gente não. Ao ficar preocupado com isso, é nosso orgulho, né? É nos achar superior. Somente. Orlando chegou, gente. Ô, Dilo, Orlando tá aí. eu não consegui entrar, eu estou lutando faz hora para entrar, e precisou vir aqui o Jean para me ajudar. Ah, tá. Problemas Eu não sei o técnicos. que aconteceu com o meu computador hoje. Problemas técnicos. É, Ah, tá. Muito bem. Estamos na questão 937. Já fizemos duas questões. Essa resposta, né, que traz aqui leva também àquela questão assim, né? A pessoa fala, não, é ingrato, né? É ingrato, mas deixa estar. Ele vai encontrar mais tarde o que ele merece, né? Porque a resposta aqui indica, né, que quem comete ingratidão ou quem comete qualquer equívoco vai responder por isso, né? Então, muitas vezes a pessoa leva a esse caminho, né, de vingancinha, né? Deus vai vingar por mim, pode deixar. Né? O que não é Deixa certo, ele, né? não é certo também, né? Claro. Então, tem dessas coisas. E seu Maurício, ele colocou bem mesmo essa questão, né? Porque sempre aquele que faz, acha que está fazendo muito, né? Sempre o outro que está recebendo, nem sempre, né? Fala, não é tanto assim que está fazendo, não.
É até aquela piadinha do escoteiro mirim que queria atravessar a velhinha na rua, né? E ela não queria atravessar, vai atravessar meio na marra. Eu nem tô querendo isso, né? Toda essa bondade que você está trazendo para mim. Então tem isso também, né? A questão de ajudar, né? De auxiliar o outro, é aquela questão que a gente sempre está recebendo os ensinamentos aí que tem que ser incondicional, né? A gente faz pensando no retorno, já perde um pouco a coisa. Já é um negócio, já deixa de ser um bem livre de um negócio. Muito bem. Tá por tua conta, João Dalmolin, Orlando. Então, o Jean disse que eu devo levar meu computador para formatar. Deve ser alguma coisa que está atrapalhando. Ah, deu probleminha então. Mas vamos lá. Alguém mais vai comentar? O que eu achei interessante aí que só avaliou praticamente o lado da bondade que nós precisamos ter, da necessidade de fazer o bem para o nosso amigo, inimigo, seja lá como é que ele se comporte, a necessidade de ter misericórdia, compaixão por ele, falou pena lá em cima, ter pena dos ingratos e dos amigos infiéis, e não disse nada que a gente deva fazer em relação a eles, a não ser continuar fazendo tudo que é o correto. Não tem cobrança, não tem julgamento, não tem nada, né? Mas o sentimento, esse sentimento de amargura que a gente tem, é um sentimento que, de certa forma, mostra a nossa imperfeição. Mostra o nosso grau de atraso na compreensão das reações que podem ter as pessoas com quem convivemos, com quem temos algum tipo de laço, né? De amizade, de parentesco até, porque não é só os amigos, né? Tem os parentes que também agem dessa maneira, né? Que produzem muita amargura em outros parentes. Alguém mais? Vamos para frente. Então vamos na 938. Essa fica por conta do Orlando, então, que chegou agora. Tá. As decepções provocadas pela ingratidão não fazem o coração endurecer e fechar a sensibilidade? Isso seria um erro, pois, como dizem, o homem de coração está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que, se esse bem for esquecido, nesta vida será lembrado em outra, e que o ingrato terá vergonha e remorso da sua ingratidão. O caso daquele, né? Eu fiz o bem, não me agradeceu, então não faço mais bem para ele, nem para ninguém mais. Pronto. A gente tem que fazer o bem sem esperar a recompensa, né? Porque você acaba não sendo um bem, né? É um mal para o próprio indivíduo, né? Porque se eu fosse acho que o bem que a gente faz para alguém que não é grato, para essa pessoa que recebeu, continua sendo um bem. Mas a nossa atitude de cobrar, de esperar, né, de querer uma reciprocidade, já é uma atitude de forçar o outro a ser o que o outro não é. Forçar que seja grato, forçar que seja reconhecido, forçar que seja recíproco.
E pode muito não acontecer. Aliás, muitas vezes não Tem acontece. que dar com a mão que a outra não apareça, né? A gente ainda tem dificuldade de ver que isso aí são oportunidades, né? Que essas coisas que são colocadas no nosso dia a dia, essas provas, são aprendizado para a gente. E a gente desperdiça ele e continua na teimosia, que são aprendizados, né? Fez algum bem para alguém e ele foi ingrato, é a forma da gente mostrar que nós somos cristãos. Aí tem a continuidade, né? 938. A próxima questão. Aqui nós estamos comentando o quadro. Vai para o próximo já? Seu Maurício vai comentar ainda esse quadro? Não. Eu já vou para o próximo. Não, pode passar. Aí o Orlando continua 938A. Tá. Esse pensamento tem um quadrinho preto aí em cima, não dá para ler, não. Esse pensamento não... Aqui não está aparecendo. Tem quadrinho. Não impede seu coração de ficar magoado. Isso. Portanto, isso não poderia fazer nascer nele a ideia de que ele seria mais feliz se fosse menos sensível? Aí, sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma triste felicidade esta que ele saiba, então, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que ele se enganou sobre eles. Desde então, ele não deve se lamentar. Mais tarde encontrará outros que o compreenderão melhor. Tenham dó daqueles que têm por vocês um mau comportamento, que vocês não tenham merecido, porque haverá para eles uma triste recompensa. Mas não se aflijam com isso. Essa é a maneira de vós colocar acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizam com o seu, assim ela lhe dá as premissas da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos, perfeito, onde... Aí tem a faixa preta aqui de novo. Isso aqui, meu computador tá ruim, viu? Esse é um júbilo. Você quer ler aí, João, esse pedaço? Assim ela lhe dá as premissas da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esse é o júbilo que é negado ao egoísta. Talvez se você mexe com o mouse na tela, clica e mexe para cima e para baixo, desaparece isso aí ou fica visível. É mesmo, eu estou mexendo, de fato. E aí? Eu vou pedir para vocês comentar, porque eu passei um nervoso danado com esse computador, eu estou meio desgovernado. Você fica rindo, né, de louco? Então tá insistindo um pouco nessa questão aí, né, da ingratidão, da reação que nós precisamos ter. Qual a reação que é correta nossa, né? A reação correta nossa é a boa reação, é a reação amorosa, é a reação tolerante, a reação compreensiva, e até traz um conforto aí que se alguém reagiu tão mal, foi tão ingrato conosco, a gente vai encontrar outras pessoas que não sejam assim, né, que simpatizem, que reconheçam, né?
Mas se nós temos várias experiências dessa, de pessoas que são ingratas, também está dizendo aí, é para nos testar até onde vai a firmeza nossa, de que devemos nos manter fazendo bem, sem abandonar as pessoas. Pode ser que elas nos abandonem, mas aí não é responsabilidade nossa. Mas nós não podemos abandonar as pessoas, né? Até porque se a gente percebe que a gente tem uma energia um pouquinho mais, numa vibração um pouquinho mais elevada, talvez um pouquinho mais tranquila, mais serena, mais predisposta a agir caridosamente, enquanto a pessoa tiver querendo ficar ao nosso lado, devemos ter alguma utilidade na vida dela. Aí também é uma forma de, com a nossa vivência, com a manutenção das nossas atitudes corretas, de estar evangelizando esse irmão. Evangelizando, talvez nem podendo falar muito mais com as atitudes. Aí, se preferir a felicidade do egoísta, né? Então a gente pode ser menos sensível. Não vou fazer mais a caridade, eu não vou fazer as boas ações mais, porque aí eu não vou encontrar os egoístas, os infiéis, então vou ser mais feliz, né? Aí ele fala dessa felicidade egoísta, ou seja, essa felicidade triste felicidade. Sabe o que eu me lembrei também? Dessa questão do egoísmo. A gente já vê muitos casos de pessoas que não vão fazer visita ou para ajudar uma pessoa que está sentindo muita dor ou com os machucados muito grandes, sabe? Assim, a pessoa que ou às vezes já está em um estado já terminal praticamente. A pessoa fala, não, eu não vou lá visitar porque eu não aguento, é muito sofrimento. Aí a gente fica pensando, né? Aí eu não posso ajudar, não vou lá ajudar, né? Porque eu não aguento, porque eu vou sofrer muito se eu for lá ajudar. A pessoa precisa de um banho, aí eu não vou lá dar esse banho porque eu vou sofrer muito, né? Não aguento não ver aquele sofrimento, não. Aí é um egoísmo muito grande, né? Aquilo que a gente está buscando, a nossa felicidade egoísta, né? A nossa triste felicidade para isso a gente deixa de auxiliar o outro, porque eu quero me livrar de sentir aquela dificuldade do meu próximo, né? E porque a gente sabe que há muitos atos do bem, ele tem as dificuldades mesmo, tem as dores também, né? Então você vai ajudar alguém que está sofrendo um grau muito grave, dificilmente a gente também não vai sentir, né? A gente vai sentir ali aquele drama, aquele sofrimento, que nós estamos atrasados ainda. Talvez os espíritos mais evoluídos, eles conseguem ajudar sem, sem sentir aquela dor do outro, mas nós ainda não conseguimos, temos essa dificuldade. Mas não é isso a razão da gente deixar de ajudar, porque aí seria o egoísmo. E aí, no final do texto, tem umas promessas muito estimulantes, né, para quem consegue desenvolver esse sentimento de amorosidade, compaixão, né, da verdadeira caridade com o próximo, que no mundo dos espíritos vai encontrar muito júbilo. E a gente tem que considerar também, né, os nossos planejamentos, né, reencarnatórios, nossos compromissos. De repente eu escolhi a convivência com aquela pessoa que é uma encrenca na minha vida porque eu tinha alguma coisa que eu fiz lá atrás e, né, precisa trabalhar isso. E a pessoa age de forma
ingrata porque ela já sofreu na minha mão, né? Não lembra, mas sente, né? Não lembra, mas sente. E aí... Aqui será que existe essa perfeição absoluta, assim? Hein? Será que existe aqui essa perfeição, alguma pessoa com esse estado? Não é o Chico, né? Também A tinha as gente encrenquinhas dele também. Hã? Também tinha as encrenquinhas dele também, né? É. Só Jesus mesmo, né? Vamos para a próxima? Pode não. Vamos. 939, né? Agora. Aí está. Uniões antipáticas. Ufa! Entramos Sem no fogo outro, grande, vai dar tempo? Dá, né? 9h47? no 8h47? outro ponto, né? Um outro ponto. Vamos, uniões antipáticas. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a se unirem, como é que entre os encarnados frequentemente só existe a afeição de um lado e que o mais sincero amor seja acolhido com indiferença e até com repulsa? Como é que, em outra situação, a mais viva afeição de dois seres pode se transformar em antipatia e às vezes até em ódio? Você não entende, mas isso é uma punição, se bem que passageira. Além do mais, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências? E quando são obrigados a viver com outra pessoa, não tardam a reconhecer que não era mais do que um encantamento físico. Não basta uma pessoa estar enamorada por alguém que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. É vivendo realmente com ela que poderá conhecê-la. Quantos também há nessas uniões em que, a princípio, parecem que não devem ser simpáticos, mas quando um e outro tiverem se estudado, e se conhecido bem, eles acabam se amando com um amor carinhoso e duradouro, porque esse amor se fundamenta no afeto. Importa não esquecer que é o espírito que ama, e não o corpo. E quando a ilusão material é dissipada, o espírito vê a realidade. Há duas classes de afeições, a do coração e a da alma. E muitas vezes uma é confundida com a outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. Já a afeição do corpo... é do corpo, eu tinha lido do coração, né? Já a afeição do corpo é perecível. Daí porque tantas vezes aqueles que acham que se amavam com um amor eterno passam a se odiar quando a ilusão acaba. Pois é, a afeição do corpo e a afeição da alma. A afeição do corpo é importante também, né? Porque muitas vezes nós começamos a relação com alguém ou somos atraídos por alguém por sentir uma afeição pelo corpo, pelo que é visível, por formas de expressões, tal, né? Mas vamos descobrir qual é a alma que habita aquele corpo, né? Qual é a alma que move aquele corpo. E vamos conhecer um pouco mais profundamente. Muitas vezes a gente conhece só pela sensação que tem. A gente não consegue analisar a pessoa,
a gente consegue fazer alguns juízos, dizer, mas essa pessoa é assim, essa pessoa é isso, essa pessoa reage assim, né? Essa pessoa... e aí a gente fala de alguns defeitos, mas geralmente a gente percebe a pessoa, sente a pessoa muito mais do que consegue analisar. Sente a energia da pessoa, né? Às vezes uma energia mesmo de repulsa, né? Uma energia de desvalor, de indiferença da pessoa com a gente. Porque por detrás disso, que às vezes a pessoa está, dessa reação que a pessoa está tendo, que pode ser até inconsciente, tem um passado esquecido. E aí que vem a dificuldade, né? E aí no texto disse que quando esse passado é complicado, quando as pessoas têm já aí motivos para não ser muito simpáticas, se elas forem compreensivas, se elas forem tolerantes, se elas forem dedicadas uma à outra, vai nascer um amor carinhoso e duradouro, fundamentado no afeto, que foi cultivado, construído e cultivado. Então, uniões antipáticas, eu acho que são necessárias, né? São necessárias para a nossa evolução. Imaginou se a gente fosse se unir sempre só com pessoas muito simpáticas, pessoas que nos admiram, pessoas que nos toleram, pessoas que, né, não seria tão desafiante para a gente evoluir, para a gente se superar, para a gente compreender, para a gente tolerar a pessoa, para a gente não julgar. Paciência de Jó, né? Mais ou menos. Deixar vocês comentarem aí também. Orlando, seu Maurício? Estou observando aqui, eu estou tentando entender a questão da punição. Tá? Uhum. Aqui ele fala, né? Você não entende, mas isso é uma punição. Aí vamos pensar, tem duas perguntas principais, né? A pergunta que primeiro começa em como é que entra encarnado, frequentemente acontece, né? Só de um lado a afeição. Então, um tem afeição e o outro já não tem. E que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão. Como que pode acontecer isso, né? Aí depois tem a outra pergunta que fala como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e algumas vezes mesmo em ódio. Primeiro, assim, é até difícil de analisar duas pessoas que têm afeição, mas aí talvez seria aquela afeição muito mais pelo corpo, né, mais pela matéria. É mais uma paixão, né? Isso, muito mais paixão do que amor. Então, esse aí é bem possível que pode transformar-se em ódio, né? Agora, quando já é afeição de alma, é mais complicado. Aí depois, quando pergunta, que fala que isso é uma punição. Aí se bem que passageira, não é uma punição para sempre, é uma punição passageira. Mas aí, como que essa pessoa está sendo punida de quê? Talvez seria a ideia seria aquela, não é nem assim a punição no sentido mais de uma prova pedida, né? Por exemplo, então a gente tem, eu já errei demais com a fulana de tal, com outro espírito, né? Então eu já consegui adquirir certa afeição por ela já, mas ela ainda não conseguiu. Mas aí eu com as minhas, como sempre o Dilon fala de encrencas, né? E eu tenho muitas encrencas ainda, aí eu peço lá a permissão para vir junto de novo, né? Aí fica parecendo uma punição, né? Mas na verdade não é bem uma punição, é uma necessidade que a pessoa tinha de resolver a situação. Aí
quando ele chega e quando as coisas começam a se abrir, né? É interessante, aí vem as vagas recordações. Então, no começo, para que haja o relacionamento, fica mais esquecido. Nesse começo de relacionamento, aí fica mais esquecido. Aí depois, quando vai acostumando mais um com o outro, talvez a lembrança do passado chega e a pessoa começa a perceber mais dos defeitos. Aí começa a odiar. Porque tem até acho que vocês já ouviram uma piada antiga, muito antiga mesmo, que falava assim, que dois jovens, uma jovem e um jovem, que estavam namorando, aí sentou em um banco. Eu acho que aplica muito bem essa questão da gente de esquecer o passado e depois lembrar. Então, você está num banco e o cara pergunta para a namorada, né? Não, ela pergunta, a namorada pergunta para o namorado. A lua tinha uma nuvem, né, que passou sobre a nuvem, aí ela pergunta, sabe por que a nuvem escondeu? E ele todo romântico, todo amoroso, falando porque ela está envergonhada da sua beleza. Legal, Né? Aí passado, já tinha casado, passou um ano ou mais tempo, né? Aí os dois foram para a praça, sentaram no mesmo banco, só que na primeira vez estavam juntinhos os dois. Nessa segunda, estavam num canto do banco, o outro no outro lado, meio distante. Aí ela viu a nuvem de novo, atravessou a lua, e perguntei a mesma pergunta. Meu amor, por que a lua escondeu? Ele falou, não está vendo que vai chover, sua besta? Quer dizer, significa que um véu colocado no começo, para o relacionamento dar melhor. Acho que Deus proporciona isso para a gente, né? Coloca um véuzinho para a gente não ir enxergando o passado do outro muito fácil. Mas com o tempo de convivência, pode que esse véu vai se soltando e nós vamos percebendo, lembrando um pouquinho, aquela vaga lembrança do passado do outro, aí vem os problemas, né? Então, a punição é nesse sentido, né? Da dificuldade de passar por isso, seria no sentido de uma provação para melhorar, né? Para a gente conseguir consertar aqueles erros que nós cometemos no passado. Não está vendo que vai chover, sua besta? É bom aí, seu mote. Porque, na verdade, não era amor, né? Era uma paixão que eles tinham. E para conquistar, então, ele falava palavras bonitas e tal. Aveludada, depois... É assim mesmo, né? Né, João? João está rindo também, mas não... Então, mas é interessante aí, porque ele insistiu desde o começo, está falando de uniões antipáticas, partiu dizendo que geralmente são os espíritos simpáticos que se atraem, né, que se unem, mas como que André, é tão frequente isso, né, que de um lado não há uma correspondência. eu acho que Mas em muitos casos não há uma correspondência de um lado. E aí vem, né, as nossas responsabilidades com aquela pessoa, vem o que é que nós somos para ela? A gente pode estar se esforçando, reconhecendo e até sentindo uma afeição muito grande, mas a pessoa não tá sendo totalmente falsa conosco, né? Ela não está correspondendo porque está sentindo uma energia que a gente traz de outras encarnações, de outras experiências que teve junto. Eu imagino assim. A questão é que as energias, elas são muito estranhas, né? Que traz. Tem umas energias boas, tem outras que não são tanto. E a gente faz os compromissos, né? De reconciliação e tudo mais. Não, a pessoa vai ter essa aparência, esse comportamento inicial, mas depois se mostra como é. E daí o bicho pega. Pessoal, nós estamos no nosso horário já. Opa! Ficou uma pergunta ainda da uniões antipáticas.
Antipáticas. Isso. Sobrou uma pergunta ainda. E aí? Tá por conta do Orlando ou do João Dalmolin? Eu posso fazer a prece, né? Já que eu cheguei atrasado. Fazer a prece, né? Encerramento. Agradecendo a Deus, a Jesus, né, pelo momento que a gente teve. E não reclamar da vida, porque tudo é por Deus, né? Deus sabe o que faz. Mestre amado Jesus, muito obrigado pela live que nós participamos, pelo aprendizado, foi muito importante. Que a nossa mente, o nosso coração possa se abrir cada vez mais para a verdade, porque é só a verdade que nos liberta. É só a verdade que nos trará uma condição de paz e de verdadeira felicidade. Muito obrigado pelo aprendizado, obrigado pelo momento e que a gente possa ter aí um final de semana maravilhoso pela frente. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que seja. Se não der pro água de novo, amanhã eu participo de novo, amanhã cedo com você. Que assim seja. Na segunda-feira eu vou levar ele para formatar. O André disse que o Jean falou para mim que eu tenho que formatar ele. Leva lá pro técnico que ele vai saber o que tá precisando Tem fazer. um rapazinho que conserta muito bem. Vou levar lá para ele. Então tá. Bom. Muito bem. E na próxima semana a gente continua com as uniões antipáticas. Até chegar nas melhores. Nas melhores. Muito bem. Então tá joia. Gente, então tá, boa noite a todos, fique com Deus. Boa noite, senhoria. Muita paz. Desculpe alguma coisa.